Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Leonardo Miranda e na aula de hoje irei falar sobre um assunto muito legal, muito divertido da química, que é a cinética química. Então prestem bastante atenção na aula, façam anotações e divirtam-se aprendendo. Bom, pessoal, verificamos em nosso dia a dia que há algumas reações químicas mais lentas e outras reações mais rápidas, né? Por exemplo, a ferrugem, ela leva anos, né? Mais anos para corroer um objeto de ferro, né? A queima da vela, a queima de uma vela, ela pode demorar algumas horas, né? Já a explosão da dinamite, ela ocorre numa fração de segundos. Um outro exemplo de cinética química está presente na panela de pressão, ou seja, no cozimento dos alimentos, né? Porque muitas das vezes precisamos acelerar uma reação química. E para acelerar essa reação química, geralmente as donas de casas, eu mesmo ou vocês aí, né, podem utilizar a panela de pressão para acelerar esse cozimento, né? O gesso ortopédico, cuja secagem é rápida, é um bom exemplo de cinética química, né? Vamos supor que uma pessoa, um indivíduo, ele sofra um acidente, né? E aí ele vai até o hospital e lá o médico opta por fazer o tratamento através do gesso ortopédico. Aí está ocorrendo uma reação química, tá bom? Ou seja, uma cinética química. O airbag, por exemplo, nos carros, né? Ele infla por meio de uma reação química praticamente instantânea. Aí também temos exemplos de cinética química. Bom, galerinha, já outras vezes, ao invés de acelerar, a gente vai desacelerar, vai ter que desacelerar uma reação, não é isso? Por exemplo, usar uma geladeira, né, ou freezer, ela vai ajudar a retardar a decomposição dos alimentos, né? Quem nunca aqui sobrou arroz da janta, carne, feijão, não sei, e colocou lá na geladeira? Bom, aquela ação de colocar o alimento dentro da geladeira para fazer no outro dia, né? Ele vai estar retardando o apodrecimento daquele alimento, não é isso? Retardar a ferrugem utilizando os produtos químicos ou tintas especiais também é um exemplo, né, de desaceleração de uma reação química. Ou combater uma febre alta, né, que envolve a aceleração do metabolismo orgânico por meio de medicamentos específicos, também seria um exemplo dessa desaceleração, tá bom? Bom, pessoal, então saindo daquela partezinha lá teórica, né, isso de exemplos cotidianos, vamos agora adentrar um pouquinho mais a fundo, tá certo? No conteúdo de cinética química, onde a gente vai ver conceitos, tá certo? Alguns cálculos básicos e tudo mais. Bom, em física, gente, o estudo de velocidade, ele diz respeito a quê? Ao deslocamento de um corpo, né, isso, na sua unidade de tempo, bom? E aí, por exemplo, se um automóvel ele percorre 160 quilômetros em 2 horas, dizemos que sua velocidade média ela é de 80 quilômetros por hora, certo? Já em química, o conceito ele é semelhante, ou seja, medir a velocidade de uma reação significa exatamente medir a quantidade de reagente que desaparece ou a quantidade de produto que se forma por unidade de tempo. Por exemplo, eu trouxe aqui esta equação para a gente analisar, tá bom? A proporção que a reação ela caminha, temos aqui os nossos reagentes, né, na fase gasosa, no estado gasoso, e temos aqui o produto formado, tá bom? Então, na proporção que essa reação caminha, os meus reagentes, eles vão sumindo, certo? Isto é, eles vão sendo consumidos e o meu produto, ele vai aparecendo. Isto é, ele vai sendo produzido, desculpa, tá certo?
E aí, gente, vale lembrar que na química a melhor maneira, né, de medir assim a quantidade de uma substância é utilizando assim a unidade mol, tá certo? Dizemos que no estudo de cinética química é interessante o emprego da quantidade de mols de uma substância por litro, né, na mistura ali do reagente. E essa grandeza, ela é chamada de molaridade, tá certo? Mol por litro ou molaridade. E aí, galerinha, temos o seguinte, né? Após todo aquele arcabouço teórico, após todo aquele questionamento, vem-se realmente o conceito de velocidade média de uma reação química. Mas, professor, que conceito seria este? Bom, galerinha, tá aqui, ó. Velocidade média de uma reação química é o quociente da variação da molaridade de um dos reagentes ou produtos da reação pelo intervalo de tempo que essa reação ocorre. E aqui na química, assim como na física, a gente também tem uma formulazinha, né, para resolver as nossas questões, em que a velocidade média, o Vm, é igual ao ΔS sobre o ΔT. Vocês lembram? Então, aqui na química, mais específica em cinética química, quando a gente estiver resolvendo os nossos cálculos, este ΔS, ao invés de colocar um ΔS, a gente vai colocar uma concentração, tá certo, gente? Uns colchetezinhos. Mas, professor, o que significa esse VM? O que significa esse ΔS? Esse ΔT eu não lembro mais. Gente, tá aqui. É simples. Trouxe até uma legendazinha aqui pra gente recordar. Velocidade média, VM, é a velocidade média escalar, tá certo? O ΔS, no caso, seria a variação de espaço. E aqui, concentração, vale lembrar. E o ΔT é a variação de tempo. Professor, precisa de mais alguma coisa? Gente, precisa. Só vale lembrar também que ao responder as questõezinhas de vocês, os cálculos, vocês lembrem de colocar a molaridade final menos a inicial aqui e o tempo final menos o tempo inicial. E aí é só correr pro abraço, tá bom? Conceito de velocidade instantânea e cinética química. Bom, nas reações químicas, a velocidade, né, gente, a cada instante, velocidade instantânea, como o próprio nome já diz, também é diferente da velocidade média. No entanto, pessoal, os intervalos de tempo, né, o ΔT, usados na medida da velocidade média, eles forem se tornando cada vez menores. A velocidade média ela tenderá a assumir valores cada vez mais próximos da velocidade de um dado instante. Então, galera, desse fato vem esta definição de velocidade instantânea, onde a velocidade da reação em dado instante, ou velocidade instantânea, é o valor para o qual tende a velocidade média quando os intervalos de tempo vão se tornando cada vez menores, né? Daí aquela expressãozinha, né, de que tempo é dinheiro. Conceito de cinética química. Bom, depois de toda aquela introdução que fizemos, né, aquela relação de teoria com a prática, a questão lá da abordagem da fórmula química, né? Isso para fazer os nossos cálculos na questão da velocidade média. Depois de passarmos pelo conceito de velocidade instantânea, chegamos, enfim, ao conceito de cinética química, né? Afinal, pessoal, o que é cinética química, né? Bom, a cinética química nada mais é que o estudo da velocidade das reações químicas e dos fatores que influem nesta velocidade, tá bom? E aí, gente, o estudo da cinética química é muito importante, principalmente para as indústrias químicas, né? Afinal, acelerando-se as reações, reduz-se o tempo gasto com a produção, tornando os processos químicos mais econômicos e os produtos finais mais competitivos no mercado de trabalho. E antes de finalizar a nossa aula, eu gostaria de falar rapidinho para vocês sobre dois processos muito importantes na química, não é isso? Cinética química, que seriam os processos químicos e os processos físicos. Os processos químicos, eles medem a velocidade de uma reação por meio de uma segunda reação muito mais rápida em relação à primeira reação.
Já os processos físicos, eles determinam a velocidade da reação, medindo assim a variação de uma grandeza física, tá bom, pessoal? E aí eu queria deixar até uma atividadezinha para casa em que vocês fizessem pesquisas relacionadas a este tema, né, processos químicos e os processos físicos, tá bom? Fizessem leitura de artigos científicos, textos, livros, tá bom? E aí depois vocês podem estar fazendo, gente, para fixar o conteúdo, anotações, fichamentos, resumos e qualquer dúvida em relação ao conteúdo, vocês podem estar me chamando via WhatsApp, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho da aula sobre cinética química. Mas aí é aquela história, viu, gente? Para fixar o conteúdo, vocês precisam estudar, pesquisar, vocês precisam buscar em outras fontes. Pesquisem este conteúdo de cinética química em artigos científicos, na internet, em livros físicos. Quem não tiver livro físico, procura um livro em PDF na internet. Professor, não tenho estes meios. Eu posso estar enviando para vocês um ótimo livro, tá certo, gente? Que eu amo ele de paixão, que eu utilizei no meu ensino médio todinho, que foi o Ricardo Feltri. Vocês podem estar me chamando no privado, no WhatsApp, podem estar me pedindo o meu e-mail que eu disponibilizo para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um forte abraço virtual em todos vocês. Espero que vocês continuem se cuidando. Ao sair de casa, usem máscara, evitem aglomerações, até porque a pandemia ainda não acabou.